A Previdência Social foi criada para atribuir direito aos trabalhadores brasileiros que contribuem e cooperam com o crescimento do país. Sim, teve reforma sim, mas para atribuir mais direito de classe não tira. Acompanhe o vídeo 2 de 1934 a 1954. Veja como eram os políticos que pensavam no povo brasileiro. 1. Pensavam no povo brasileiro. 2. Pensava no povo brasileiro. 3. Se tiver mais 7 vezes tempo, ainda pensavam nos brasileiros. Período de 1934 a 1959. Publicado 1 de maio de 2013, 13h49. Última modificação 28 de julho de 2015, 9h34. 1934. A Portaria N32, de 19 de maio de 1934, do Conselho Nacional do Trabalho, criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Aeroviários. Os trabalhadores nas empresas de transportes aéreo foram incluídos no regime da Lei Lloyd Chaves. O Decreto N. 24.272, de 21 de maio de 1934, criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. O Decreto N. 24.274, de 21 de maio de 1934, criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns. O Decreto N. 24.275, de 21 de maio de 1934, criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores. O Decreto N. 24.615, de 9 de julho de 1934, criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários. O Decreto N. 24.637, de 10 de julho de 1934, modificou a legislação de acidentes do trabalho. 1936. A Lei N. 367, de 31 de dezembro de 1936, criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. 1938. O Decreto-Lei N. 288, de 23 de fevereiro de 1938, criou o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado. Decreto-Lei N. 651, de 26 de agosto de 1938, criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, mediante a transformação da Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Trabalhadores em Trapiches e Armazéns. 1939. O Decreto-Lei N. 1142, de 9 de março de 1939, estabeleceu exceção ao princípio da vinculação pela categoria profissional, com base na atividade genérica da empresa, e filiou os condutores de veículos ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas. Decreto-Lei N. 1355, de 19 de junho de 1939, criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Operários Estivadores. Decreto-Lei N. 1469, de 1º de agosto de 1939, criou o Serviço Central de Alimentação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Foi reorganizado o Conselho Nacional do Trabalho, criando-se a Câmara e o Departamento de Previdência Social.
1940 o Decreto-Lei N. 2122, de 9 de abril de 1940, estabeleceu para os comerciantes regime misto de filiação ao sistema previdenciário. Até 30 contos de réis de capital o titular de firma individual, o interessado e o sócio cotista eram segurados obrigatórios. Acima desse limite a filiação era facultativa. Decreto-Lei N. 2478, de 5 de agosto de 1940, criou o Serviço de Alimentação da Previdência Social, que absorveu o Serviço Central de Alimentação do IEP. 1943 o Decreto-Lei N. 5452, de 1º de maio de 1943, aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, elaborada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e que elaborou também o primeiro projeto de consolidação das leis de previdência social. 1944 a Portaria N. 58, de 22 de setembro de 1944, criou o Serviço de Assistência Domiciliar e de Urgência, como comunidade de serviços da Previdência Social. Decreto-Lei N. 7036, de 10 de novembro de 1944, reformou a legislação sobre o seguro de acidentes do trabalho. 1945 o Decreto N. 7526, de 7 de maio de 1945, dispôs sobre a criação do Instituto de Serviços Sociais do Brasil. Decreto-Lei N. 7720, de 9 de julho de 1945, incorporou ao Instituto dos Empregados em Transportes e Cargas o da Estiva. Decreto-Lei N. 7835, de 6 de agosto de 1945, estabeleceu que as aposentadorias e pensões não poderiam ser inferiores a 70% e 35% do salário mínimo. 1946 o Decreto-Lei N. 8738, de 19 de janeiro de 1946, criou o Conselho Superior da Previdência Social. Decreto-Lei N. 8742, de 19 de janeiro de 1946, criou o Departamento Nacional de Previdência Social. Decreto-Lei N. 8769, de 21 de janeiro de 1946, expediu normas destinadas a facilitar ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários melhor consecução de seus fins. 1949 o Decreto N. 26.778, de 14 de junho de 1949, regulamentou a Lei N. 593, de 24 de dezembro de 1948, referente à aposentadoria ordinária, por tempo de serviço, e disciplinou a aplicação da legislação em vigor sobre caixas de aposentadorias e pensões. 1953 o Decreto N. 32.667, de 1º de maio de 1953, aprovou o novo regulamento do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários e facultou a filiação dos profissionais liberais como autônomos. O Decreto N. 34.586, de 12 de novembro de 1953, criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários empregados em serviços públicos, que ficou sendo a Caixa Única.
1954 o Decreto N. 35.448, de 1º de maio de 1954, expediu o Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensões.